Para um clube, para um técnico que já conquistaram praticamente tudo, sempre fica aquela pergunta, né? O que ainda falta? Bem, no caso do Flamengo e de Filipe Luís, a resposta parece estar numa final que se aproxima. Um jogo que pode, de verdade, redefinir quem são os maiores na história do clube. Vamos entender bem essa história. E, pra gente começar, nada melhor do que ouvir o próprio comandante. Essa frase do Filipe Luís mostra exatamente qual é a mentalidade. Não se trata só de ganhar mais um título, mas sim de preencher um espaço vazio na parede de troféus. Um espaço na história de um clube gigante. É quase uma obsessão que eles veem todo dia no CT. E o palco para essa busca histórica já está armado. O adversário vai ser o Lanús, da Argentina. E o que está em jogo? A Recopa Sul-Americana. Um troféu que, como o próprio Filipe Luís disse, tem um peso todo especial para o Flamengo e, claro, para ele. Então, é bom deixar claro, essa não é só mais uma final. Para a instituição Flamengo e para o técnico Filipe Luís, essa Recopa carrega um peso histórico gigantesco. Vamos entender o porquê disso. E o ponto central é esse número aí, 1. Em mais de um século de história, o Flamengo só levantou a taça da Recopa uma única vez. É um número que chega a ser surpreendente para uma potência do futebol sul-americano, né? E isso, claro, só faz aumentar a pressão e o desejo por essa conquista. E para o Filipe Luís, a história tem aquele toque pessoal. Ele até já venceu a Recopa como jogador, mas essa seria a primeira vez dele como técnico. É como se fosse a pecinha que falta no quebra-cabeça da carreira dele no banco. Agora, o que torna essa busca toda ainda mais impressionante é a velocidade com que o Filipe Luís chegou nesse patamar. A ascensão dele como técnico do Flamengo foi, para dizer o mínimo, meteórica. 5. Guarda bem esse número. Essa é a quantidade de títulos de peso que o Filipe Luís já levantou no comando do Flamengo. Um feito, assim, notável, que colocou ele muito rápido no meio dos maiores da história do clube. E o que mais impressiona, quando a gente olha essa linha do tempo, é a rapidez de tudo. Ele assumiu em outubro de 2024 e, em pouco mais de um ano, já colecionou essa galeria de troféus. A final da Recopa, em fevereiro de 2026, é só o próximo capítulo dessa jornada super acelerada. E não são títulos quaisquer, né? Ele ganhou simplesmente as competições mais importantes que a gente tem por aqui. Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, a tão sonhada Libertadores e o Brasileirão. Isso mostra um domínio completo em todas as frentes. Mas olha, para entender de verdade o peso dessa final, a gente precisa voltar um pouco no tempo, conectar o Filipe Luís técnico com o Filipe Luís jogador. A relação dele com essa taça da Recopa é antiga e bem profunda. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda. Em 2020, ele estava lá, em campo, sendo uma peça-chave na única vez que o Flamengo ganhou a Recopa. Agora, em 2026, ele quer a mesma coisa, só que do lado de fora, como o cérebro do time. Só que essa história também tem um lado bem amargo. Em 2023, ainda como jogador, ele não pode jogar por causa de uma lesão e teve que assistir do banco o Flamengo perder essa mesma final. E foi nos pênaltis, contra o mesmo Independente Del Valle. Com certeza ficou aquele gostinho de que uma conta precisa ser acertada. Com uma trajetória dessas, o Filipe Luís não está só construindo o próprio legado, né? Ele está entrando numa conversa com os maiores treinadores que já passaram pelo Flamengo em toda a história. Pois é, parece loucura, mas com apenas 5 títulos, ele já pulou para a segunda posição no ranking de técnicos com mais taças na história do Flamengo. Isso o coloca numa companhia de elite, mas uma elite de verdade. E que companhia, hein? Ele tá ali lado a lado com Flávio Costa, uma lenda lá de meados do século passado, e Jorge Jesus, o comandante daquela geração inesquecível de 2019. O mais interessante é ver a variedade de títulos do Filipe Luís, que bate de frente com a campanha histórica do Mister. E o topo? O topo da montanha tá muito perto. Filipe Luís e Jorge Jesus estão ali, empatados com 5. E na frente deles, com 6 títulos, tem só um nome: o lendário Carlinhos, o violino. Se ele ganhar a Recopa, ele iguala esse recorde. Então a gente chega no momento da verdade. A final contra o Lanús é muito mais do que só ganhar uma taça. É sobre a história. É sobre o lugar de um ídolo no panteão do seu clube do coração. A conta é simples. Uma vitória na Recopa Sul-Americana é o 6º título de Filipe Luís. E isso significa empatar com Carlinhos como o técnico mais vitorioso da história do Flamengo. O topo da montanha, literalmente, tá a um jogo de distância. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se ele conseguisse feito, se ele se igualar ao maior de todos em tão pouco tempo, o que mais poderia faltar? Ganhar um Mundial de Clubes, talvez? Manter essa hegemonia por anos? Fica aí a pergunta sobre quais serão os próximos capítulos dessa história que já é incrível.